Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria, uma honra imensa ter você aqui com a gente mais uma vez. Vamos conversar hoje sobre a soberania de Deus e com ela a responsabilidade humana. Olha, esse é um tema que, nossa, mexe com a gente, né? Porque a gente abre a Bíblia e encontra passagens assim fortíssimas sobre Deus estar no controle absoluto de tudo. Exato. A gente pensa em Efésios 1, Romanos 8, 9. Ali fala da escolha divina, né? Da predestinação. E que nada acontece sem a permissão dele, nada mesmo. Uhum. Até a queda de um passarinho, como Jesus falou. Isso. Mas aí, né, ao mesmo tempo, a gente vira a página e encontra tantos outros versículos que colocam a bola no nosso campo, digamos assim. É verdade. Tipo, arrependei-vos e crede. Ou Jesus chamando, vinde a mim. Ele até lamenta sobre Jerusalém que não quis ser reunida por ele, né? Sim, sim. E Estevão também acusando os líderes de resistirem ao Espírito Santo. É muita coisa que aponta para a nossa escolha, para a nossa resposta. Então, como é que essas duas realidades caminham juntas? Parece tão oposto às vezes. Essa é uma das grandes tensões maravilhosas das Escrituras. É maravilhosa porque vem de Deus, né? Mas para nossa mente, Uhum. tentar resolver isso com a nossa cabeça, sabe? A nossa lógica humana, encaixar perfeitamente a soberania total de Deus e a nossa responsabilidade genuína, olha, isso vai além do que a gente consegue, né? Ultrapassa a nossa capacidade. Entendo. Alguns estudiosos usam um termo interessante para isso: antinômio. Já ouviu falar? Antinômio? Acho que sim. Mas o que significa exatamente nesse contexto? Não é uma contradição, tipo algo que anula o outro. Não é isso. São duas verdades, sabe? Reveladas por Deus, que para nossa lógica aqui parecem se opor, Ah, mas que na mente de Deus, no plano dele, coexistem perfeitamente. São verdades paralelas, digamos. entendi. Tipo, duas coisas que são verdade ao mesmo tempo, mesmo que a gente não consiga explicar como. Exatamente isso. E a gente tem outros exemplos claros disso na Bíblia. Pensa na Trindade. Ah, sim. Clássico. A gente ouve lá em Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um Deus, único. Certo? Claríssimo. Mas aí, a própria Escritura revela o Pai como Deus, o Filho Jesus como Deus e o Espírito Santo como Deus. Claramente, três pessoas, um só Deus. Como pode? É a matemática divina, né? 1 mais 1 é igual a 1. A gente aceita pela fé. Aceitamos pela fé. Ou a pessoa de Cristo, outro mistério profundo. Ele foi totalmente homem, sentiu fome, sede, cansaço, chorou, morreu de verdade. Uhum. E, ao mesmo tempo, totalmente Deus, eterno, criador de tudo, todo-poderoso. Como é que Deus pôde experimentar a morte ali na cruz? É algo que a nossa mente realmente não alcança totalmente. É um mistério da fé mesmo. Um mistério profundo. Então, essa ideia de antinômio, a gente aplica aqui também. Deus é soberano, ele escolhe para a salvação, como Romanos 9 deixa bem claro, né? Parece não ter margem ali, Exato. mas, ao mesmo tempo, cada um de nós é responsável por responder ao chamado do Evangelho. Quer dizer, se a pessoa recusa, a consequência eterna é responsabilidade dela. É isso. Perfeitamente. Exatamente isso. Tem uma ilustração antiga, sabe, que talvez ajude um pouco a gente a visualizar isso? Opa, gosto de ilustrações, manda aí. Imagina uma porta bem grande. Do lado de fora tem um letreiro luminoso, convidativo, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus. Universal. Universal. A responsabilidade é de quem ouve, de quem vê para entrar. A porta está aberta, o convite está feito. Certo. Agora, imagina que a pessoa aceita o convite. Ela passa pela porta. Aí, já do lado de dentro, ela olha para trás, para a mesma porta por onde entrou. E lá tem outra inscrição. E o que diz essa inscrição? Que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nossa, que forte. É forte, né? As duas inscrições são verdades absolutas. Estão na mesma porta da salvação. Mas são vistas de perspectivas diferentes. Uma do lado de fora, a outra do lado de dentro. Puxa, faz muito sentido. E
E isso a gente vive na prática, né? Na nossa caminhada com Deus, Como assim? Quando a gente está de joelhos orando, a gente se derrama em gratidão, né? sim, Reconhece, Senhor, foi a tua graça que me alcançou, foi o teu chamado, eu jamais viria por mim mesmo. A gente sente aquela ação soberana de Deus na nossa vida. totalmente. Há uma consciência profunda disso na oração. Mas aí, no momento seguinte, a gente levanta, né? Vai viver o dia, vai testemunhar, e a gente age como se a decisão da outra pessoa dependesse da nossa pregação, da resposta dela. A gente chama para o arrependimento com urgência, como se tudo dependesse daquela decisão ali. Perfeita colocação. É exatamente essa dinâmica. E o perigo, sabe, é a gente tentar simplificar demais o que é complexo. Querer resolver essa tensão. E aí a gente acaba caindo nos extremos, né? Exato. Alguns, para exaltar a liberdade humana, o livre-arbítrio, acabam diminuindo a soberania de Deus. Quase que ignorando essas passagens bíblicas tão fortes que a gente mencionou. Teria que arrancar páginas da Bíblia, né? É verdade. E o outro lado? O outro lado é focar tanto na soberania, naquela ideia de que Deus já decidiu tudo, que a pessoa pode cair numa inércia. Pensa, para que evangelizar? Para que me esforçar? Deus vai fazer tudo mesmo. É o risco do fatalismo, né? Isso. Mas a Bíblia nos chama a manter as duas verdades firmes, lado a lado. Sabe como dois trilhos de trem? Como assim? Aqui na nossa perspectiva, aqui na Terra, eles correm paralelos. Parecem que nunca vão se encontrar, né? Mas a gente sabe que lá no horizonte, eles se encontram. Na perspectiva da eternidade, na mente de Deus, essas duas verdades se unem perfeitamente. Gostei dessa imagem dos trilhos. Porque é fato, Deus é soberano, isso é fato. Ele mostra a nossa responsabilidade, isso é bíblico também, e sabe, ninguém jamais vai poder encaixotar ele numa placa de igreja ou em um registro de instituição religiosa. Não dá para limitar Deus à nossa compreensão. De jeito nenhum. E o consolo, eu acho, é que a nossa salvação, ela não depende de a gente entender intelectualmente cada detalhe de como essas duas verdades se encaixam perfeitamente. Ufa, que alívio! É um alívio, né? A gente pode com toda a humildade dizer, Senhor, eu não compreendo tudo isso. Mas a gente não pode negar o que está revelado na palavra. A gente aceita pela fé. Deus é totalmente soberano e nós somos totalmente responsáveis pelas nossas escolhas. Por isso a nossa tarefa continua clara, né? Devemos anunciar a grandeza e majestade de Deus, combatendo o falso ensino que tem enganado a tantos. Temos que proclamar o evangelho todo. Todo o conselho de Deus. E talvez a reflexão que fica para a gente pensar é como é que essa consciência, né, dessas duas verdades juntas, a soberania dele e a nossa responsabilidade, como isso deve moldar a nossa vida. Tanto a intensidade e a dependência dele na nossa oração, quanto o nosso empenho, a nossa urgência em compartilhar o evangelho com outros. Como viver essa tensão de forma prática? Uma ótima pergunta para a gente continuar meditando. Bom, assim conversamos sobre a soberania de Deus, aquele assunto que jamais vamos entender completamente aqui, mas seguimos, fica o convite, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com quem tiver alegria e vamos juntos firmes na leitura diária da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.